Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal fazendo o recap da semana 18, não, calma, 14, né? Tivemos uma semana muito movimentada, com muitas coisas acontecendo, semana de vários jogos implicando muito forte nos playoffs, porque vários times se enfrentando, né? Times que estão ali na briga por playoffs, por bye. Então foi uma bela semana de NFL. Começando no Thursday Night por Detroit Lions 44, Dallas Cowboys 30, num jogo que praticamente matam as chances dos Cowboys, né? Era um jogo muito importante aqui, a vitória era muito importante para o Dallas Cowboys, agora vai ficar aí abaixo dos 10% com chance de classificação para playoffs. Vai ter que ganhar tudo, o calendário não é dos mais complicados, existe o mundo, mas vai ter que ganhar tudo e talvez torcer. Acho que ganhando tudo entra, né? Porque tem esse empate ali que acaba salvando. Então, com 10 vitórias e um empate, acho que entra. Mas vai ter que ganhar os próximos 4 jogos. O Detroit Lions, acho que agora se coloca numa situação mais confortável, né? Tava também numa situação de must win aqui contra o Dallas Cowboys, conseguiram vencer o jogo, com 3 TDs aí do Jahmyr Gibbs, né? Nem foi uma partida de muitas jardas para ele, mas teve os 3 touchdowns. E o Detroit Lions, que agora a gente sabe que não vai ter o Frank Ragnow de volta, né? Porque tava com uma lesão, então toda aquela expectativa da volta do center não rolou. Mas uma vitória importante, semana boa para o Detroit Lions. Indo para o domingo, tivemos Atlanta Falcons 9, Seattle Seahawks 37, um jogo de 2 tempos completamente distintos, né? O primeiro tempo terminou 6-6, e aí o segundo tempo foi um amasso de Seattle logo na primeira jogada, com o retorno de kickoff aí do Rashid Shaheed, e aí o Smith-Njigba, que teve um primeiro tempo bem tímido, porque o Sam Darnold jogou mal o primeiro tempo, bem mal o primeiro tempo. O segundo tempo ligou ali o que estava desligado. Darnold jogou bem o segundo tempo, e aí o Atlanta Falcons fica muito complicado. Esse time não é grandes coisas. O Kirk Cousins, mais uma vez, não teve um grande jogo, um jogo normal, ok, mas não é o suficiente para esse time do Atlanta Falcons. E aí o Seattle Seahawks vai para 10 vitórias agora, tá ainda muito forte nessa briga pela bye week, né? O Atlanta Falcons está matematicamente eliminado dos playoffs, e agora, neste momento, daria uma pique top 10 aí para o Los Angeles Rams, que, vamos ser sinceros, parece que as últimas 8 semanas aí do Atlanta Falcons ganharam um jogo, perderam 7, e parece que eles continuam na pique 8 ou na pique 9 toda semana, é impressionante. Então, ainda bem, pelo menos, digamos assim, a vergonha é menor, né, pela troca que eles fizeram, que mais uma vez aí o James Pierce teve outro sack, e aqui eu acho que essa temporada do James Pierce, ela tem sido um pouco enganosa, e o James Pierce era um cara que a gente tinha alto, né, no On The Clock, mas é mais um jogo que ele tem um sack e mais nada. Ele e o Jalen Walker praticamente nem jogou, né, acabou saindo da partida, mas são 2 jogadores que têm números de sacks muito melhores do que de pressões e de tackles, então parece que a quantidade de sacks é um pouco enganoso, não é uma temporada tão boa assim do James Pierce e do Jalen Walker. Acho que tá devendo um pouquinho ainda. Acho que é um bom jogador, mas não acho que ele deveria estar aí na briga, né, por Defensive Rookie of the Year, coisa do tipo. Acho que passaria longe nesse momento, tá? Falando um pouquinho da defesa de Seattle, jogaço do Devon Witherspoon, né? Mais um bom jogo dele, a temporada dele é muito boa. Teve uma interceptação aqui em cima do Cousins, teve um passe desviado. Um bom jogo também do Nick Maori, aparecendo em várias estatísticas, né? No box score ali, com sacks, pressões, tackles, tackle for loss, enfim, aparecendo várias vezes aí o Maori. Então teve interceptação também. Foram múltiplas estatísticas aí no jogo pro Nick Maori, tá? Bom, jogo de Seattle Seahawks agora vai brigar aí pela bye week, que vai ficar aberto aí, eu diria que até o final da temporada. Num jogo de rivalidade, de divisão aqui, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers se enfrentaram, com a vitória do Pittsburgh Steelers por 27-22, num ótimo jogo do Aaron Rodgers, né? Acho que é o melhor jogo da temporada dele, é o melhor jogo dele como um Steeler, e talvez o melhor jogo do DK Metcalf também. Ele teve alguns outros bons jogos, assim, mas foi um jogo que não foi ruim de assistir esse ataque do Pittsburgh Steelers.
né? Um ataque que eu sou bastante crítico aqui, costumo reclamar porque é um ataque difícil de se assistir, mas dessa vez até que funcionou. Foi razoável de assistir esse jogo por parte do ataque do Pittsburgh. O Lamar Jackson acho que deu um salto também para essa partida, jogou uma partida acima do que ele vinha jogando recentemente, né, desde que ele voltou ali da lesão. E aí entrou a polêmica da arbitragem, que a minha polêmica é que a arbitragem acertou nos 2 lances, né? O touchdown ali do Isaiah Likely, eu acho que realmente não foi TD, acho que foi passe incompleto, e a interceptação ali do Rodgers, eu acho que o Rodgers volta com a bola e acaba sendo tocado antes, né? E aí é down by contact, acabou a jogada. Então, para mim, não teve polêmica aqui da arbitragem, eu que tô criticando a arbitragem com frequência, mas acho que esse jogo aqui terminou limpo, embora com lances polêmicos, né? Você vai ficar aqui naquela questão do a interpretação, mas assistindo o jogo, eu fiquei com a mesma interpretação da arbitragem, e praticamente todos os árbitros aí, profissionais, ex-árbitros profissionais, né, que comentam hoje, lá dos Estados Unidos, eles ficaram com a mesma impressão também. Então, acho que aqui tá tudo certo, bom jogo do Pittsburgh Steelers, tem que manter esse nível aí ofensivo, porque não é o normal, né, do Pittsburgh Steelers. Veremos se eles conseguem 2 jogos nessa sequência. Próxima partida, Buffalo Bills 39, Cincinnati Bengals 34. Esse jogo tava uma nevasca, um jogo que você imaginava que seria de pontuação baixa, com muitos problemas para conectar com seus wide receivers, com seus recebedores, e nenhum dos 2 quarterbacks tiveram problemas. Não pela nevasca, no caso, não pela neve, não pelo clima do jogo. O Joe Burrow estava jogando uma partida muito próxima da perfeição, até que em 2 passes seguidos na linha de scrimmage ele acaba sendo interceptado. Coisas do futebol americano, né? Um pouquinho de azar do Joe Burrow, ainda foi retornado aí para touchdown, foi pick six, e aí na jogada seguida mais outra interceptação desviada na linha de scrimmage. O Josh Allen jogou muito bem também, jogaço do Allen, jogaço dos tight ends, né? Dawson Knox, o Jackson Hollis também teve TD, o Dalton Kincaid, e por parte de Cincinnati também, né? Mike Gesicki, e até o Noah Fant apareceu numa recepção importante ali numa terceira descida. Infelizmente, agora para o Cincinnati Bengals complicou muito, porque vai ter que classificar ganhando todos os jogos e através da divisão. Vai ter que remar muito contra Pittsburgh, vai ter que torcer muito contra Pittsburgh agora, porque realmente Pittsburgh já com um recorde de 7 vitórias, o Cincinnati Bengals pode chegar a apenas 8 vitórias, então fica muito complicado, o famoso eliminado virtualmente, matematicamente ainda tem que esperar mais uma semana. Depois deste jogaço aí do Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, vou aproveitar para falar de outro craque da bola, que é a Insider que tem diversos produtos, camiseta, cueca, bermuda, shorts e todas em alta qualidade. A camiseta da Insider, que é anti-suor, desamassa no corpo e completamente aesthetic, você pode usar aí para ir em qualquer lugar que você vai estar bem vestido e sequinho no estilo. Então dá uma olhadinha, o link está aqui embaixo da Insider. Use o cupom OnTheClockBrasil, que você vai ter aí 15% de desconto. E ficar bonito no rolê, ficar cheiroso, sem ficar suando, né? Com esse calor desgraçado que está acontecendo aí no Brasil no momento. Então a Insider é a sua amiga para estes momentos. Próxima partida, Tennessee Titans 31, Cleveland Browns 29. Um jogo com a pontuação alta, né? Não esperava uma partida assim desses 2 times. Um jogaço do Harold Fanning, 8 recepções para ele, 114 jardas, 1 TD. Jogaço, o TD dele é maravilhoso, inclusive. O Shedeur Sanders jogou bem, não foi um jogo ruim do Sanders, não. Foi um bom jogo do Sanders, inclusive diria que foi melhor do que o do Ken Ward, bem melhor que o do Ken Ward. Mas os Titans saíram vitoriosos. Um bom jogo de forma geral, assim, para o torcedor do Tennessee Titans, mas machuca para o draft. Não tem mais a pick 1, agora quem tem a pick 1 é o New York Giants. E agora o New York Giants vai poder vender caro essa pick 1. Óbvio que tem muita coisa ainda para rolar, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas dá uma expectativa para o Cleveland Browns de ficar ali no topo do draft e para o New York Giants de repente conseguir vender essa pick, né? Primeira pick bastante caro, porque eles não pegariam quarterback. Próximo jogo, Jacksonville Jaguars 36, Indianapolis Colts 19. Em um ótimo jogo do Trevor Lawrence.
talvez um dos melhores da temporada, talvez o melhor jogo da temporada, e o Trevor Lawrence tá ficando quente. Semana passada jogou muito bem também. O Brian Thomas jogou bem essa partida, né? Voltou um pouquinho fora o Brian Thomas nessa temporada, mas esse jogo foi bom, com 87 jardas para ele. Apenas 3 recepções, mas as jardas altas. Agora, por parte dos Colts, Daniel Jones está fora da temporada, e pior do que isso, é uma lesão muito grave, né? Uma lesão de rompimento do tendão de Aquiles. É uma lesão que demora 12 meses, talvez um pouquinho mais. Ou seja, não é só para a temporada de 2025, é para a temporada de 2026. E aquilo da troca do Sauce Gardner, que eu não tinha sido um crítico, tinha achado até uma boa troca para os Colts, vai ficar complicado de defender. Ou de defender não, melhor dizendo. Vai ficar complicado de dizer que venceu essa troca. Porque agora o Indianapolis Colts perde a liderança da divisão para o Jacksonville Jaguars, sem quarterback. Esse já era um time que vinha numa queda muito significativa, né? Eu tinha falado isso nas últimas semanas, a queda do Indianapolis Colts era preocupante. Agora sim, e se já era preocupante antes, agora você aperta o botão de pânico total, porque se esse time ficar fora dos playoffs, e eu imagino que é o mais provável, é o que os números indicam neste momento, né? Esse Indianapolis Colts vai acabar dando uma escolha relativamente bem alta para o New York Giants, para o que se esperava. E ainda tem 2026, né? A temporada de 2026 para o draft de 2027. Então, o torcedor dos Jets, é lógico que não está feliz pela lesão do Daniel Jones, mas tá feliz pela troca, porque vai ter uma escolha considerável aí nesse ano e talvez no ano que vem também. Próximo jogo, Minnesota Vikings 31, Washington Commanders 0. J.J. McCarthy teve o melhor jogo da carreira dele como um profissional. Então, acho que ainda é cedo para descartar o J.J. McCarthy. A gente tem essa mania de querer jogar o cara nas traças rapidamente, né? Só para dizer, eu falei primeiro que ele é uma porcaria, então eu acertei, eu não sei o quê. Vamos ter calma um pouquinho, né? A gente tem visto muitos quarterbacks sofrendo em começo de carreira, então vamos dar um pouquinho mais de tempo pro J.J. McCarthy. Certamente, importantíssima vitória e jogo do J.J. McCarthy para dar um pouco de confiança para ele, para dar um pouco de tranquilidade também, embora ele parece que já tá numa confiança excessiva, que não me agrada tanto, né? As entrevistas dele pós-jogo parece que ele já tá num outro patamar, mas enfim, cada um, né? Mas bom jogo do J.J. McCarthy. Mais uma vez, o Jayden Daniels sofrendo com lesões, saindo, né, da partida ali com outra lesão. E este é um jogo que assusta muito pro Washington Commanders. Você vai falar, mas o Jayden Daniels se machucou, por isso que eles não fizeram nenhum ponto, não pontuaram. Não, o Jayden Daniels lançou 9 de 20, né? Quase a partida inteira, ele foi, sei lá, no terceiro quarto. Então é muito preocupante o Washington Commanders. É um time que surpreendeu muito na temporada passada, pela forma como chegou numa final de conferência, ninguém esperava, mas esse time acho que sentou nos louros e achou que seria o natural. E NFL é muito difícil isso, cara. NFL é muito complicado. É um time que vai ter aí uma escolha alta no draft, né? 10 derrotas já. E o Dan Quinn será questionado na off-season. Não acho que é momento, né, de demiti-lo e tal, mas ele vai entrar na temporada de 2026 com assento quente. Próxima partida, Miami Dolphins 34, New York Jets 10. Uma lesão do Tyrod Taylor, e aí entrou o Brandon Cook, e aí entrou o Brady Cook, que foi horroroso, muito ruim, e o Miami Dolphins controlou essa partida tranquilo, né? No primeiro tempo, ali no primeiro quarto, já estava 21-0. O Devon Achane teve 92 jardas, e aí acabou saindo com uma lesão, mas nem voltou porque os Dolphins quiseram já poupá-lo, já estava 21-0. Não, nem precisa voltar, segura aí que semana que vem a gente tem outro jogo importante. Então, controle total do Miami Dolphins, nem foi lá, nem precisou de uma partidaça de Tua Tango Valor, não foi o que aconteceu. Mas esse time de Miami Dolphins tá comendo pelas beiradas, tá? 6 vitórias, 7 derrotas, já tá com o mesmo recorde do Kansas City Chiefs. E esse time tem um caminho para playoffs ainda, então vai ter que se manter vivo aí. Cada semana vai sobrevivendo, e quando você vê, de repente, tá jogando ali uma partida na semana 18 que pode colocar esse time para classificar para playoffs. Próxima partida, New Orleans Saints 24, Tampa Bay Buccaneers 20. Tá perdendo gás esse Tampa Bay Buccaneers, tá perdendo gás e tá vendo o Carolina Panthers aqui, ó. Agora não é nem mais no cangote, já tá do lado, né? Porque os dois times empatados aí no recorde.
Existe o mundo do Tampa Bay Buccaneers que enfrenta o Atlanta Falcons no Thursday Night. Aí você fala, pô, Atlanta Falcons tá mal. Eu acho que é um jogo perigoso pros Bucks. Você pega um Thursday Night, uma semana mais curta, geralmente você vê mais zebras no Thursday Night. Então, se de repente Tampa Bay Buccaneers perde no Thursday Night e o Carolina Panthers enfrenta os Saints no domingo e os Panthers vencem, os Panthers assumem a liderança e na outra semana é Tampa Bay e Panthers. Pode ser que na próxima semana, com o Tampa Bay e Panthers jogando em Charlotte, os Panthers ganharem, eles já estão classificados para playoffs, né? Praticamente 2 semanas antes. Então, Tampa Bay Buccaneers que não abre o olho que a situação vai ficar feia muito rápido. Quando perceber, já foi, tá? Os Saints tiveram até uma boa partida do Tyler Shuck, apesar dos números não mostrarem tanto isso, né? Mas foi um bom jogo do Shuck, um bom jogo do Devin Neal, um touchdown abrindo o jogo, abrindo o placar. Bom jogo do Chris Olave, o Joan Johnson também jogou bem. E defensivamente falando, eu acho que Tampa Bay não, New Orleans Saints teve uma partida de alto nível, bom nível mesmo, mas é muito preocupante o que ofensivamente os Bucks estão mostrando, porque o Baker, mais uma vez, não teve um bom jogo, péssimo jogo do Baker. O Emeka Egbuka, lembra lá, 3 semanas atrás que eu falava, acho que 3 ou 4, eu falava, olha, eu não vou falar nada, mas Offensive Rookie of the Year pra mim tá virando pro Tetairoa Macmillan. Isso há 3, 4 semanas, quando o Macmillan era zebra, tinha odd aí pagando 8 pro Macmillan. Hoje o Macmillan é muito favorito, porque aquilo que eu falei há 4 ou 5 semanas antes dessa daí, o Egbuka eu acho que ele tinha chegado num teto e ele não estava mais produzindo em uma qualidade de futebol americano muito alto. E eu acho que as estatísticas estavam enganando um pouquinho. As últimas semanas têm mostrado um pouco isso, né? Então, não que ele seja um jogador ruim, nem nada do tipo, mas acho que ele tá distante do Tetairoa Macmillan como jogador, como talento, tá? E aí o Tampa Bay Buccaneers teve problemas, né, com o Buck Irving correndo com a bola, e o Tampa Bay Buccaneers, no momento final ali que precisou do Baker, ele não entregou. Então, mais um jogo aí do Tampa Bay que agora perde o jogo jogando mal. Ele vinha ganhando, mas jogando mal. Agora a conta chegou. Uma derrota muito dolorida para o New Orleans Saints que não esperava, não estava nessa conta. Próxima partida, Denver Broncos 24, Las Vegas Raiders 17, num jogo que um placar mentiroso, que o Denver Broncos dominou essa partida, né? E os Raiders ainda chutaram um field goal ali com o estouro do relógio para só, sei lá, que eles quiseram fazer aqui só para ficar numa posse. Mas, enfim, Denver Broncos jogou, fez o que precisava ser feito. Bom jogo do RJ Harvey. E um jogo do Bo Nix ali só nos passinhos curtos foi o suficiente, né? E o Las Vegas Raiders é um problema muito grande. Geno Smith até saiu dessa partida. Entrou o Kenny Pickett, que jogou bem, lançou um touchdown sensacional para o Chadwick Jackson. Sensacional a bola dele. Mas é isso. O time dos Raiders é muito triste. É um time que dá para sonhar com a pick 1, tá? Dá para sonhar. E aí seria muito importante para o Las Vegas Raiders, porque como eu falei, neste momento o Las Vegas Raiders eles estão numa situação que eles não assumiram o rebuild na off-season. Eles acharam que dava para competir. Gastaram dinheiro, gastaram draft capital em posições equivocadas. Então, achando que eles poderiam dar 2 passos para frente, eles deram 3 ou 4 para trás. Fica complicado. Vai ter que acertar draft e óbvio que ter o topo do draft ajudaria bastante. Próximo jogo, Los Angeles Rams 45, Arizona Cardinals 17. Mais uma vez, um bom jogo do Matthew Stafford. Excelente jogo do Matthew Stafford, vamos colocar. Um excelente jogo do Puka Nacua. Quase perfeito, eu diria, do Puka Nacua. Faltou ali um passezinho que o Stafford acertou para ele, que ele poderia ter recepcionado. Não digo nem que foi um drop, mas dava para ter feito um trabalho melhor. Mas jogaço, né, do ataque do Los Angeles Rams. Eles não tinham saído dos trilhos contra o Carolina Panthers. Acho que o jogo dos Rams foi muito bom. E só que foi futebol americano, né? Uma bola aqui que bate e vira interceptação. Enfim, futebol americano tem dessas. Acho, inclusive, que eles foram um bom time. Foi um bom jogo dele contra os Panthers, então não era momento de pânico. Falei isso na semana passada. Agora eles eliminam, né, qualquer sinal de pânico que o torcedor tinha. Apenas um desvio no caminho, já se colocaram novamente, já recalcularam a rota, tá? Arizona Cardinals não vai ter Kyler Murray pro resto da temporada, a gente já imaginava. Mas, sinceramente, acho que
o sonho aí do Jacob Brissett, a taxa de especial ali do Jacob Brissett, né, a barrinha do especial já foi, e agora é aquele Jacob Brissett que a gente conhece de sempre. Vai lançar aí 44 bolas, 50 bolas, é o que tem acontecido nos jogos do Arizona Cardinals, e mesmo assim vai terminar aqui, ó, com 271 jardas, menos do que o Matthew Stafford, que lançou 13 bolas a menos do que o Brissett. Então é isso, Jacob Brissett, é isso aí mesmo. Próximo jogo, Chicago Bears 21, Green Bay Packers 28. Um ótimo jogo divertido de se assistir, excelente jogo do Jordan Love mais uma vez, né? Jordan Love jogando muito a bola. Ele se coloca ali naquele candidato a MVP. Não acho que ele vai brigar ali realmente com o Drake May neste momento, né? Não briga com o Drake May e com o Matthew Stafford, que pra mim tá um degrau acima. Mas ele tá ali, de repente, num top 5, talvez num top 3. Tem jogado muito a bola o Jordan Love. E o Caleb Williams, ele tem momentos, né? Teve um TD muito bonito, mas eu acho que o Caleb Williams, ele ainda tá aqui, ó, altos e baixos na mesma partida, né? É um cara ainda inconsistente. Teve culhão nesse jogo, foi legal, durou até o último drive, poderia ter empatado, faltou pouco para empatar, mas não empatou, né? E tiveram alguns erros dele de precisão ao longo da partida. Precisa corrigir um pouquinho isso, porque, assim, tá na hora já de ser menos inconsistente. Mas é isso. Luther Burden jogou mais, né? Porque não tinha Romeo Dunze, jogou bem, boa partida do Luther Burden, liderou aí o time em jardas. Se o Caleb Williams fosse mais preciso, provavelmente o Luther Burden talvez teria aí batido a 100 jardas ou algo próximo disso. Agora, o Chicago Bears, que era seed número 1 na semana passada, cai para seed 7. Você vê como que a NFC tá apertada esse ano e qualquer tropeço pode significar muita coisa. E encerrando, tivemos o Sunday Night entre Kansas City Chiefs e Houston Texans, num jogo defensivo. E foi um bom jogo defensivo, né? Não foi aquela partida chata de se assistir, coisa do gênero. Partidaça do Chris Jones. O Chris Jones fez o que quis com a linha ofensiva aí do Houston Texans, o que é assustadora essa linha ofensiva, como é ruim essa linha ofensiva. E se tem uma unidade que pode evitar que o Houston Texans ganhe partidas nos playoffs, eu não tenho a mínima dúvida que vai ser por conta da linha ofensiva. Ah, Felipe, o CJ Stroud jogou mal. Eu acho que o CJ Stroud ele foi ok, dentro do que dava para fazer. A linha ofensiva pressionou o Stroud em metade dos dropbacks dele. Então, assim, não tem muito se fazer nessa situação, sabe? É muito difícil um quarterback ser pressionado metade dos dropbacks e conseguir produzir em alto nível. Ele teve um ou outro lançamento legal, né? Acho que uns 2 bons lançamentos, ótimos lançamentos nesse jogo. Errou uns 2 ou 3 também, mas pelo menos ele não errou a ponto de virar interceptação, não colocou a bola nessa disputa, né, de interceptação. Então, assim, o CJ Stroud, eu acho que ele vai aprendendo a sobreviver com o que tem. E isso talvez seja suficiente, porque você tem uma boa defesa, uma excelente defesa, para mim a melhor defesa da NFL na temporada. Foi uma partidaça, né, do Jalen Pitre, do Sheldon Hankins, do Daniel Hunter, do Will Anderson, do Kamari Lassiter. Então, assim, jogaço de quase a defesa inteira. E o Kansas City Chiefs, neste momento, fica aí com menos de 15% de chances de playoffs. É preocupante, Kansas City Chiefs, muito preocupante para o torcedor. Foi uma partida no Mahomes ok, só que uma partida que quando você olha os números, você vai achar que foi tenebroso, né? O rating dele é 19,8. Mas, meu amigo, a quantidade de drops nesse jogo foi assustadora. Foram 6 drops, 2 do Travis Kelce, 2 do Noah Gray, ou seja, 4 dos seus tight ends. Nenhum drop complicado, né? Difícil a bola, que nenhum foi complicado dos 4 que os tight ends droparam. Teve drop ainda do Karen Hunt, teve outro drop também, acho que do Thornton, não lembro. Mas foram 6 drops. E Kansas City Chiefs não deu o suficiente, não deu arma suficiente, não deu um entorno suficiente ali pro Patrick Mahomes. E aí ele não tá conseguindo fazer milagre, né? Fica muito complicado. Vai ter que vencer todos os jogos a partir de agora e torcer por alguns tropeços para não ficar de fora. Mas digamos que o Kansas City Chiefs está nas cordas no momento e o Houston Texans fez questão de deixá-los por lá mesmo. Não tá fácil pro Kansas City Chiefs. É isso, fechamos por aqui. Não esqueça o seu like, se inscreva no canal e considere se tornar um membro aqui do canal, que ajuda bastante a gente. Um grande abraço, até a próxima, tchau.